Muito bem, amigos do programa Brasil Consciência, nós vamos conversar agora com o novo diretor do IEAV, o Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica, que fica aqui em São José dos Campos. Eu estou falando do Coronel Engenheiro Fábio Andrade de Almeida, que assumiu recentemente o posto de comando desse instituto. Um pouquinho depois, acho que deu 3 semanas, já foi decretado a quarentena e o estado de isolamento social. Muito bom dia, Coronel. Obrigado por o senhor ter atendido a gente nessa tarde. E explica para a gente como é que está funcionando o seu instituto nesse momento, se é que está acontecendo alguma atividade. Boa tarde para quem está assistindo a gente. Verdade, depois, acho que cerca de um mês, um pouco mais de um mês depois de eu ter assumido aqui o IAV, começaram as atividades, as restrições, né, de atividades aqui no estado de São Paulo, no Brasil todo. Felizmente, nós temos um planejamento, né? Todas as organizações aqui do DCTA, o próprio DCTA, tem os seus planejamentos, seus planos de trabalho, os planos setoriais. O que a gente tenta agora, na medida do possível, significa que alguns servidores estão trabalhando em casa remotamente, outros, por questões de grupo de risco, também em teletrabalho, e com o efetivo remanescente a gente aloca aqui em dias alternados, buscando executar o nosso planejamento que a gente tem para 2020. Esse planejamento para 2020, ele incluía, os nossos telespectadores têm bastante curiosidade a respeito desse assunto, o lançamento, o teste de um motor foguete hipersônico. Esse cronograma está mantido, Coronel, ou ele vai ter que ser revisado? Continua planejado. Continua planejado e estamos executando a preparação do protótipo para testar no final do ano. Uma campanha que envolve não só o IAV, mas outros institutos do DCTA. Tem sido muito interessante ver toda a dinâmica da execução, porque é uma campanha que acaba explorando todas as vocações de cada um dos institutos. O IAV como um instituto de pesquisa básica e pesquisa aplicada, com o desenvolvimento do motor hipersônico. O IAEC tem uma competência já estabelecida de décadas na operação de veículos de sondagem. Nós temos 2 centros de lançamento operacionais no Brasil. Nós estamos mexendo todo o circuito aqui do DCTA para fazer essa campanha acontecer no final do ano. Por falar em centro de lançamento, o senhor, antes de assumir aí o IAV, o senhor estava no centro de lançamento lá da Barreira do Inferno, não é isso? A gente tem pouca informação desse centro de lançamento lá. O senhor costumava trabalhar com que tipo de teste? Quais os foguetes que o senhor utilizou durante esse período? Eu aproveito para pedir para o senhor comentar também. O senhor participou da fase preliminar, a definição da missão do VLM. Gostaria que o senhor falasse um pouco também desse novo lançador. A Barreira do Inferno é o primeiro centro de lançamento do Brasil, né? Eu fiquei lá, comandei aquela unidade por 2 anos. Foi muito gratificante, não só pela missão do centro, mas a cidade de Natal em si, a localidade é muito boa, a infraestrutura é consolidada. Dá gosto de ver que o Brasil, a Força Aérea, tem um centro consolidado. Então, por conta disso, acho que o CLBI ele teve ali várias fases, né? E hoje ele é um campo de testes, né? Ele tem, vamos dizer assim, demandas da Agência Espacial Brasileira, demandas locais ali de Natal, demandas da indústria aeroespacial, e tá tocando bem a missão dela lá e apoiando também as atividades que são executadas no CLA. Mas quando o senhor comandou lá, teve lançamento, o senhor entrou em 2017, né? De 2017 até o final de 2019, o senhor assumiu agora no começo de 2020 o IAV,
Aconteceram testes? Que tipo de testes foram esses? Quais os foguetes usados? Gostaria que o senhor puder compartilhar um pouco da sua experiência com relação aos testes com o nosso telespectador. Tive uma... Voltando até a pergunta anterior, né, da participação no VLM. O VLM é um projeto que acho que foi iniciado em 2009 ou 2010 no IAE. Ele consta do Programa Nacional de Atividades Espaciais, do PNAE, na versão atual. Fui gerente durante acho que 2014 até o começo de 2017. Participei de algumas fases importantes ali do projeto. Acho que eu acredito que é a aposta agora, né, para retomar o voo orbital com desenvolvimento no Brasil. Então, existem desenvolvimentos sendo feitos aqui, o CLA ele também como conceito, e o CLBI, obviamente, como campo de teste, e também participando de outras missões, principalmente apoio à Agência Espacial Europeia, onde ele faz rastreio já há mais de 40 anos de tudo que lança lá da Guiana Francesa. Em falar em missão espacial, em trabalho europeu, o senhor conhece bem, o senhor teve um tempo lá na Alemanha, não é isso? Conta um pouco dessa experiência para a gente também, o que o senhor trouxe de lá? O Brasil ele já conta, o DCTA conta com uma cooperação de décadas. Eu acredito que vai completar agora, vai completar no ano que vem 50 anos de cooperação Brasil-Alemanha, em que o DCTA, o CTA é a parte brasileira mais envolvida e o Centro Aeroespacial Alemão, DLR, é a parte alemã. Tem muita atividade envolvida, muita cooperação. Eu fui fazer meu doutorado debaixo desse guarda-chuva. Trabalhei na área de sistemas de comando de voo fly-by-wire. Meu doutorado foi na área de controle e automação de sistemas aeroespaciais. Bom, agora voltando aí ao assunto que mais interessa ao nosso telespectador sobre o IAV, que é a questão do protótipo 14X. Nós estamos vendo ele aí um pouco à esquerda do senhor sobre a estante. O lançamento, que o senhor disse, está mantido o cronograma para acontecer no final desse ano. O lançamento do motor foguete, né, o teste que vai ser feito lá em Alcântara. E nós vimos pela página do IAV que vocês inauguraram mais um laboratório para testes. Dessa vez foi o laboratório de número 4. O que significa essa inauguração? O que agrega de valor para a pesquisa sobre o protótipo hipersônico para vocês ter esse equipamento disponível e funcionando? Os 4 laboratórios de aerodinâmica hipersônica que a gente tem aqui, na verdade, eles contam uma história de décadas de investimento do Brasil na área do voo hipersônico. O Brasil já domina o voo atmosférico, domina ao ponto de ter inclusive, exploração econômica de produção nacional, né? A gente tem aqui indústria nacional consolidada, com reputação internacional. Então, o voo atmosférico já, vamos dizer assim, já é um assunto dominado com um ciclo de vida já voltado, inclusive, para a exploração econômica. Resta o voo espacial, que a gente também já teve, vamos dizer assim, uma larga experiência, 2 veículos VLS sendo lançados de Alcântara e agora o domínio hipersônico. São basicamente as 3 grandes áreas onde todo país que tem aspiração aeroespacial e vocação, e o Brasil é um grande ator nesse cenário, busca operar. Então, já por mais de 3 décadas, o Brasil já pesquisa aqui no IAV aerodinâmica hipersônica. Cada túnel ele tem uma capacidade cada vez maior de velocidade, tempo de ensaio de condições hipersônicas. Esse túnel T4 ele foi inaugurado recentemente e agora, para os próximos anos, a gente pretende construir o T5, que é um túnel maior, com uma área de ensaio também maior, mais tempo de exposição do protótipo a modelo, né, a maquete ao voo hipersônico. Tudo isso, obviamente, não substitui a necessidade da gente fazer ensaio em voo.
porque as condições que a gente simula no laboratório são condições controladas, mas o voo hipersônico em si, ele não é só aerodinâmico, ele é um voo, eu vou dizer assim, não dá para dizer em porcentagem, mas também não está a dizer que é totalmente diferente, mas é um voo muito diferente do voo atmosférico que a gente conhece de transporte de passageiros. Várias questões, os materiais são diferentes, como você controla um veículo hipersônico é totalmente diferente de como você controla um veículo na baixa atmosfera. O sistema propulsivo ele é um sistema que tem que ser integrado a toda a estrutura do veículo, inclusive da aerodinâmica, para ter maior eficiência. Enfim, é um domínio novo, a gente investe nele, assim como outros países têm investido também, mas não é muita gente. E quem tem investido e quem tem pesquisado tem encontrado seus desafios, a gente tem encontrado os nossos também. O senhor está falando do T5. O T5 nós estamos mostrando, enquanto nós estamos conversando aqui, as imagens dos túneis em construção. O T5 é aquele que vai ter 1 para 1, ele vai caber um protótipo inteiro dentro dele para poder fazer o teste. É um projeto de infraestrutura de solo que já tem um convênio com fundação de apoio já estabelecida, os processos administrativos para ele estão bem encaminhados, já existe recurso vindo do Comando da Aeronáutica para investir nesse túnel. É exatamente uma infraestrutura relacionada com a missão do Instituto, pesquisa básica direcionada, pesquisa aplicada, voltado para a investigação dos fundamentos físicos primordiais que a gente quer explorar. E agora, depois de décadas a gente explorando isso em laboratório, vamos tentar fazer um voo de um motor hipersônico a partir lá de Alcântara, usando um foguete já consagrado aqui do IAE, que é o VSP-30. É importante mostrar que existe uma diferença. O Hexafly, na verdade, é um consórcio da Agência Espacial Europeia com a Rússia, com a Austrália, com alguns atores que também pesquisam voo hipersônico, e que o Brasil, ele muito provavelmente fará parte desse consórcio com algumas contrapartidas. Uma delas é que o lançamento do Hexafly também vai ser feito a partir de solo brasileiro, mas todo o protótipo, todo o desenvolvimento, grande parte vai ser feito com alguns países da Agência Espacial Europeia. Tem participação também da indústria europeia nisso, a Rússia, a Austrália, que tem um legado já aí muito consolidado na área de voo hipersônico. Enfim, estamos não só com os nossos desenvolvimentos aqui andando bem, como a gente coopera internacionalmente buscando obter conhecimento, transmitir experiência. Não dá para ter uma endogenia, né, nesse sentido. É bom a gente cooperar naquilo que é possível cooperar com outros atores externos. Muito bem, então agora ficou claro, esse teste de 2019 é o lançamento do motor scramjet que vocês estão desenvolvendo aí no IAV, e para 2021, então seria o lançamento aí já em parceria com o consórcio, o Brasil forneceria a base e a campanha de lançamento para esse planador aí. O Hexafly, interessante que ele tem 6 grandes áreas em que eles querem investigar e desenvolver conhecimento. No início, vai ser um protótipo que vai ser o complemento daquilo que a gente está fazendo. Enquanto a gente já está investigando o motor scramjet, né, que é um motor de combustão hipersônica, o primeiro protótipo dessa Hexafly vai ser um planador hipersônico. Então, ele não vai ter motor, mas ele vai explorar materiais, ele vai explorar aerodinâmica hipersônica, ele vai explorar guiamento e controle, uma série de outras áreas e disciplinas do voo hipersônico que a gente também quer ganhar corpo. O planador é um projeto todo do Hexafly, eu acredito que são vários atores trabalhando ali de forma não competitiva, né? Ou seja, como é que você mistura e coloca todos juntos ali, né? Austrália, Rússia e Europa para trabalhar. Então, o escopo já está bem definido, acho que o prazo de duração do projeto completo são 84 meses, então esses lançamentos do Hexafly eles devem ficar ali um pouco mais à frente de 2021. Eu acredito de que não deve ser antes de 2022 as primeiras tentativas de lançamento deles. Perfeitamente. Bom, e outra informação que nos chega do IAV, mesmo durante a pandemia,
é que vocês celebraram um convênio com a Universidade Particular lá de São Paulo, a Mackenzie, também para desenvolvimento do 14X. Que convênio é esse, Coronel? Como é que ele deve funcionar? O IAV ele, tem uma série de parcerias com instituições de ensino, centros de pesquisa, empresas públicas e privadas. Cada uma delas tem um objeto diferente, né? Com empresas, através da coordenação do DCTA, das relações institucionais, da gestão de inovação do DCTA, a gente busca ver o que a gente desenvolve aqui, como é que pode, qual o interesse que a indústria tem, para que aquilo ali reverta em benefícios para a União e reverta também em benefícios para a empresa. Essas discussões estão acontecendo também. E as discussões com as universidades, centros de pesquisa, eles são voltados principalmente para a formação de recursos humanos. Então, é muito voltado para a formação em nível de mestrado e doutorado, orientações, co-orientações, usando aquilo que a gente tem aqui de ostensivo dos nossos laboratórios. Bom, por falar em educação, vocês também têm aí no IAV, além dos pesquisadores, dos militares, vocês têm um grupo de pessoas que faz mestrado, faz doutorado e compõe aí o corpo técnico de pesquisa de vocês. Como é que está esse pessoal do estudo aí durante a pandemia? Eles estão em casa, estão recebendo instruções via internet ou parou por enquanto e vai retomar num outro momento? Boa pergunta. Parar a gente não para, né? O teletrabalho ele veio para ficar. O que fica um pouco, o que foi um pouco afetado são as necessidades dos desenvolvimentos experimentais, do uso do laboratório, que ele fica restrito por conta da indisponibilidade do pesquisador. Por exemplo, né, a gente todos os nossos servidores acima de 60 anos, eles estão em casa por uma questão de determinação do Comando Aeronáutica. Não vale só para o IAV, vale para todo o Comando Aeronáutica. Acima de 60 anos é teletrabalho. Então, com essas particularidades, a gente tem que lidar e trabalhar e orientar. É importante de que o aluno de mestrado, principalmente de doutorado, é ele que trabalha naquilo que é ostensivo nosso e naquilo que é principalmente de pesquisa básica. Porque o investimento de pesquisa básica, muitas vezes, ele começa a ideia, nasce ali numa tese de doutorado, que você tem ali uma nova proposta, aquilo ali começa a nuclear, e eventualmente aquilo ali chama atenção e pode até se tornar um projeto interno do IAV ou um projeto apoiado pelo DCTA ou pelo Comando Aeronáutica. É importante a gente manter essa capacidade de orientação de mestrandos e doutorandos aqui no nosso instituto, porque deles vêm as contribuições de ciências fundamentais, principalmente para aplicações aeroespaciais. E transborda também, né, para outras áreas também, muitas pesquisas na área de materiais, que acaba transbordando não só para o setor aeroespacial, mas também para outras áreas da engenharia. Muito bem, Coronel. Para a gente fechar, então, do cronograma de 2020, está mantido o lançamento e o que mais que o IAV ainda deve realizar esse ano, mesmo com a pandemia? Algo que o senhor possa adiantar para a gente? O lançamento continua mantido o cronograma, lógico, com as dificuldades que isso gera, não só dentro do IAV, que isso a gente contorna aqui diariamente, mas principalmente com relação aos atores externos, né, os fornecedores. Todos foram afetados, não só no Brasil, como no mundo, mas temos trabalhado aqui dia e noite para fazer acontecer, para que o nosso modelo de voo, o protótipo de voo, esteja pronto aí para a gente testar no final do ano. Então, outra coisa que acontece, o IAV ele tem várias áreas, né? Voo hipersônico, fotônica, parte de comando, controle, reconhecimento, computação. A gente tem agora para entregar em dois meses um conceito para o comando da aeronáutica de análise de capacidades baseado em um sistema de inteligência artificial. A gente está aqui, já está rodando aqui nos nossos laboratórios um conceito daquilo que acredito que
os próximos anos vai se tornar um auxílio, né? Não inteligência artificial que substitui o ser humano, não existe isso, auxílios a decisões, a tomada de decisão de alto nível, usando uma ferramenta em que o agente artificial ele roda, participa da simulação, aprende, na próxima simulação ele está melhor. Então, nesse momento, a gente está treinando lá um agente computacional, um agente de inteligência artificial para ficar bom naquilo que ele tem que fazer lá. E em breve, acho que em 2 meses, a gente deve estar com um protótipo pronto para demonstrar aqui no DCTR e no Comando Aeronáutico. Muito bacana. Em entrevista com o Coronel Lester, anteriormente, ele já tinha falado desse sistema. É um auxílio de decisão que pode ser empregado, inclusive, em grandes operações, controle, por exemplo, de desastres nucleares, remoção de pessoas. Qual que é a aplicação primeira que o senhor imagina que possa ser empregado pela aeronáutica, comandante? Então, cada dia que a gente mexe nisso, isso que é o legal de fazer pesquisa básica, ou mesmo, diria pesquisa aplicada, porque a gente sempre pensa em uma aplicação aeroespacial, né? Mas cada vez que o pessoal mexe ali, descobre mais coisa. Porque, no final, a gente tem que entender, principalmente na questão do voo atmosférico, que o Brasil ele tem uma força aérea, uma indústria aeroespacial consolidada. Ele forma seus pilotos, ele forma seus engenheiros, ele produz aviões aqui em território. Então, a nossa contribuição nesse sentido é pensando desde o nível do componente da parte ali do subsistema lá dentro até numa campanha com várias aeronaves envolvidas, a gente entende de que existe já o Brasil, a Força Aérea já adquiriu várias aeronaves, vários sistemas, missões de transporte. E aí você olha e vê assim como é que a gente coloca um auxílio, um sistema de que possa auxiliar na tomada de decisão, no planejamento de uma operação, no planejamento de uma campanha, para que essa campanha ela seja feita com a maior chance de sucesso possível. E quando eu falo campanha, pode ser um transporte aerologístico, pode ser um transporte de material médico em apoio ao combate à pandemia. Como foi feito agora para Manaus, por exemplo? Exato. Pensando de que você tem várias aeronaves, pensando que você tem vários... Como é que você otimiza isso? Como é que você distribui? Como é que você planeja as suas capacidades para que a tua missão seja cumprida com o uso mais adequado dos recursos? A gente está pesquisando, estamos entrando nessa seara e tem dado... E parece que vão aparecer muitos resultados aí interessantes nos próximos meses e, se Deus quiser, nos próximos anos, porque é um conceito. Ele começou agora com um núcleo e provavelmente a gente vai expandir ele para várias outras capacidades de acordo com o que o Comando Aeronáutica determinar.